Olá a todos, bem-vindo a mais um BioWatch especial da cobertura da ASCO 2024. Agora eu estou aqui com o Dr. William, que é coordenador da Oncologia Torácica do Grupo Oncoclínicas no Brasil. E a gente vai falar um pouco dos dados que foram atualizados do Destiny Lung 02, né? Um estudo que ficou mais como um pôster, mas é um estudo que, né, traz uma atualização de uma estratégia que está para vir para o Brasil, está para ser aprovada no Brasil. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Lembrando que o Destiny 2 é um estudo de mutação, né, William, de HER2 para pacientes com câncer de pulmão já pré-tratados, então não é um estudo de primeira linha. E é um estudo que foi randomizado a duas doses, uma dose de 5,4 miligramas por metro quadrado, por quilo, ou 6,4 miligramas por quilo de peso. E que mostrou uma taxa de resposta agora nessa atualização de 50% para o grupo com a dose mais baixa, 56% a dose mais alta, e uma sobrevida livre de progressão de 12 meses. Então, dados bastante interessantes para uma população já politratada. William, no teu dia a dia, me fale assim, o que é importante para o médico prestar atenção em como testar? Porque lembrando que isso aqui é uma mutação, não é uma expressão como a gente está acostumado em câncer de mama ou em câncer gástrico hoje em dia. Isso, acho que tem que tomar muito cuidado com esses conceitos, porque alterações do HER2 que podem acontecer em câncer em geral, hiperexpressão, quando você vai olhar para a proteína que está expressa, e aí isso você detecta por imunohistoquímica. Tem vários anticorpos que se usam, alguns mais específicos para algumas situações, outros menos, mas você está olhando principalmente imunohistoquímica com o anticorpo testando a quantidade de proteína que está ali na célula. Isso é hiperexpressão. Você tem amplificação gênica, então você vai olhar para número de cópias do gene do HER2, que em câncer de mama a gente sabe que quando você tem uma expressão duas cruzes, você deve fazer um FISH para olhar para número de cópias, para ver se você tem amplificação do HER2. E geralmente quando é três cruzes em mama, você nem precisa fazer isso, porque em geral está tudo amplificado. E aí você está olhando para número de cópias de gene. E aí você tem mutação. Então o que é a mutação do receptor? Você vai ter uma alteração ali no DNA que vai transcrever uma proteína diferente, uma proteína que vai estar hiperativa. E não necessariamente ela vai estar hiperexpressa, você não vai ter uma quantidade maior dessa proteína, você até pode ter, mas não necessariamente. E você nem pode não ter também uma alteração do número de cópias do gene. Às vezes tem, às vezes está amplificado também, mas não necessariamente. Mas aquela proteína que está lá está hiperativa. Para pulmão, hoje em dia, a alteração para a qual a gente tem a droga aprovada, o trastuzumab deruxtecan, é a mutação do HER2. E isso você vai pegar, geralmente, num NGS. Então, hoje em dia, para pulmão, a gente faz NGS, você vai procurar ali justamente a mutação do gene HER2, e a maioria das mutações são inserções no exon 20. Lembrar que o HER2 é o gene da família HER, a mesma família do EGFR, o EGFR é o HER1. A gente tem inserções do exon 20 no EGFR. No HER2, geralmente a gente vai ver inserções do exon 20 no HER2. E lembrando que a gente tem dados do Destiny Lung 1, que é o dados de pacientes com hiperexpressão em câncer de pulmão, e as taxas de resposta são bem mais baixas, né? São Isso, aí é outra 26%, se não me história. engano. Então, assim, para selecionar melhor o paciente, a gente precisa do NGS para essa mutação. Vai chegar uma aprovação do trastuzumab deruxtecan para quem tem hiperexpressão do Alzheimer's, HER2, né, e aí é André? qualquer tipo de tumor. Isso. Aí vai valer a imunistoquímica para quantificar a proteína e vai ter um debate aí de que anticorpo é melhor ser usado nessa situação. Mas ainda o que a gente tem hoje aprovado no Brasil é para pacientes previamente tratados, trastuzumab deruxtecan para quem tem mutação detectada em geral por NGS. E esse dado são para pacientes politratados, uma taxa de resposta de 50%. Você espera um estudo de fase 3 comparando com o docetaxel, que todos os estudos comparam? Você espera um fase 3 já para a primeira linha? Precisamos desses estudos para a primeira linha para todas essas mutações? Porque a maioria das mutações a droga-alvo ganha, né? A gente precisa de um fase 3 para todas as mutações em câncer de pulmão? Aqui a gente, na verdade, tem uma mistura, né? O trastuzumab deruxtecan, ele é uma droga-alvo, mas ele é uma quimioterapia também, porque ele é um anticorpo-droga conjugado, então vai ter o alvo do anticorpo junto com a molécula de quimioterapia que é carreada pelo anticorpo. E essas taxas de resposta, em torno de 50% que a gente está vendo na segunda linha ou mais, lembrar que em câncer de pulmão, com quimioimunoterapia, dependendo da sua expressão de PDL1, a gente tem taxas de resposta que chegam a isso, ou às vezes até superam isso.
Então eu acho que um estudo em primeira linha é de bom tom aqui. Eu gostaria sim de ver um estudo de primeira linha, até porque como é um ADC, a gente também tem um perfil de toxicidade diferente do que só um TKI. Então a gente precisa comparar tanto toxicidade quanto eficácia. Existe um estudo acontecendo, inclusive aberto no Brasil. Então é o estudo Destiny Lung 04, ele está aberto em várias instituições no Brasil e ele vai comparar na primeira linha para quem tem mutação, quimio-imuno, versus trastuzumab deruxtecan. Então procurem um centro se vocês encontrarem um paciente sem tratamento prévio com mutação de HER2. Melhor coisa é tratar esse paciente dentro de um estudo clínico, refiram esse paciente para o estudo. E isso é importante, né? Porque hoje a gente tem a disponibilidade do NGS para basicamente todos os pacientes, então esses pacientes chegam no nosso consultório. E às vezes a gente não sabe onde é que tem o estudo, se existe o estudo, passa por cima e começa o tratamento normalmente. Você falou um pouco de toxicidade para a gente terminar. A toxicidade principal, a mais preocupante, é pneumonite, né? Porque esses pacientes, né, têm câncer de pulmão, eventualmente alguns deles vão ter feito radioterapia pulmonar. Algo para se preocupar, William, nos estudos geralmente é grau 1, grau 2, alguma coisa que você possa falar sobre a pneumonite? Eu acho que tem que seguir as diretrizes, então tem diretrizes bastante rígidas com relação à interrupção da droga, se o paciente tiver uma pneumonite grau 3 principalmente, e grau 2 inclusive também. Então eu acho que tem que seguir isso, tem que estar atento. Como a gente está tratando de câncer de pulmão, a gente está fazendo tomografias a cada 6 semanas, em geral eu faço a cada 6 semanas, porque a cada 2 ciclos eu repito tomografias nos pacientes, não necessariamente por causa desse anticorpo, mas qualquer paciente com câncer de pulmão é assim que eu faço. Então tem que ter uma monitorização de perto e tem que ter a suspeita clínica muito bem antenada. Mas lembrar que essa não é a toxicidade mais comum, mas é a que pode preocupar mais. E a toxicidade foi mais baixa na dose mais baixa, né? Que é 5.4, que hoje é a dose recomendada para tratamento. William, muito bom esse bate-papo, obrigado. Sei que está corrido para você por aqui. E vamos continuar vendo câncer de pulmão, porque câncer de pulmão continua fazendo barulho esse ano na ASCO. Câncer de pulmão é sempre a ASCO é sempre uma novidade grande. Muito obrigado, Adriano. Um abraço.